Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Sempre sejam muito bem-vindos ao canal Conectadamente em Foco. Se esse conteúdo te ajuda a refletir, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão bíblica aqui no canal. Hoje vamos mergulhar em uma história bíblica impressionante, que tem muito a nos ensinar sobre os dias atuais. Houve um tempo em que o povo de Israel não era governado por reis, mas diretamente por Deus, que levantava líderes especiais chamados juízes e profetas. Um dos mais conhecidos foi Samuel, um homem escolhido por Deus desde a sua infância. Ele era a voz de Deus para o povo, mas, em um determinado momento, o povo fez um pedido que mudaria para sempre o rumo da sua história. Eles se reuniram e disseram a Samuel: "Queremos um rei." Essa decisão, que parece puramente política, carrega ensinamentos profundos para a nossa vida, especialmente quando pensamos sobre governo, sociedade e, acima de tudo, sobre o lugar que Deus ocupa em nossos corações. Para entender o que estava acontecendo, vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 8, os versículos 4 e 5 nos contam o seguinte: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: "Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações." Veja bem a justificativa. Eles queriam ser como as outras nações. Israel vivia cercado por povos que tinham reis poderosos, exércitos organizados e uma estrutura de poder visível. Eles ansiavam por essa segurança aparente, por um líder humano que pudessem ver e seguir para as batalhas. Mesmo tendo o próprio Deus como seu rei, um rei que os livrou da escravidão, que abriu o mar, que os sustentou no deserto, eles preferiram um governo humano. Samuel ficou profundamente triste com esse pedido, pois ele entendeu a gravidade da situação. Ele orou ao Senhor e a resposta de Deus, no versículo 7, é reveladora e até um pouco dolorosa. "Atende à voz do povo em tudo quanto te dizem, porque não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles." Deus permite que eles tenham o rei que tanto queriam, mas deixa claro, a rejeição não era a Samuel, o profeta, mas ao próprio Deus como soberano. Eles estavam trocando o governo divino, perfeito e justo, por um governo humano, falho e limitado. Eles queriam a segurança de um exército, em vez da confiança no poder de Deus. Queriam um trono de ouro, em vez da presença na Arca da Aliança. Eles estavam buscando no homem o que só poderiam encontrar em Deus. Então, seguindo a permissão de Deus, Samuel unge o primeiro rei de Israel. O escolhido foi Saul. A Bíblia, nos capítulos 9 e 10 de 1 Samuel, descreve Saul como alguém que preenchia todos os requisitos humanos. Ele era alto, de boa aparência, forte. Aos olhos do povo, ele era a imagem perfeita de um rei. Ele parecia ser a solução que todos esperavam. E no início, Saul até começou bem, conquistou vitórias importantes, uniu as tribos e parecia que a decisão do povo tinha sido acertada. Mas não demorou muito para que a verdadeira natureza de um governo centrado no homem começasse a aparecer. Logo percebemos que Saul tinha um problema fundamental. Ele governava sem obedecer plenamente a Deus. Ele começou a tomar decisões baseadas no medo do povo e na pressão das circunstâncias, em vez de confiar na direção divina. Em um episódio crucial, ele desobedece a uma ordem direta de Deus por medo de perder o apoio popular. Ele se preocupou mais com a sua imagem como rei do que com a vontade do Senhor. É nesse contexto que o profeta Samuel
diz a famosa frase registrada em 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul estava tentando compensar sua desobediência com rituais. Mas para Deus, um coração obediente vale mais do que qualquer cerimônia religiosa. O rei que o povo escolheu pela aparência se revelou um líder de coração dividido e seu reinado, que começou com esperança, terminou em tragédia. Agora, você pode estar se perguntando o que essa história antiga tem a ver conosco hoje. Tudo! Ela não é apenas sobre o passado de Israel. Ela fala diretamente à nossa geração. O primeiro grande ensinamento é o perigo de tirar Deus do centro. Quando o povo pediu um rei, não foi apenas uma mudança política. Foi, acima de tudo, uma mudança espiritual. Eles deslocaram Deus do trono de suas vidas e colocaram um homem em seu lugar. E nós repetimos esse mesmo erro sempre que colocamos nossa esperança e confiança máxima em homens, em partidos políticos, em sistemas econômicos ou em ideologias. O Salmo 146, versículo 3, nos alerta: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Líderes humanos são importantes, mas eles são falhos. Nossa salvação e nossa esperança final devem estar firmadas somente em Deus. O segundo grande risco que a história de Saul nos mostra é o de escolher apenas pela aparência e pelas promessas. O povo viu a altura e a força de Saul e pensou: este é o nosso homem. Eles foram seduzidos pelo que os olhos viam. Hoje, somos bombardeados por discursos eloquentes, marketing político e promessas grandiosas. É muito fácil sermos atraídos pela aparência, por um candidato que fala bem ou que parece ter todas as respostas. Mas a Bíblia nos ensina a olhar para algo mais profundo, o caráter. Provérbios 29, versículo 2 diz: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Um líder justo não é necessariamente o mais carismático ou o mais popular, mas aquele que teme a Deus e busca a justiça. Precisamos de discernimento para avaliar o coração e os princípios, e não apenas a embalagem. O terceiro ponto fundamental é entender que um governo secular, por melhor que seja, não substitui os valores espirituais. A Bíblia não é contra a existência de governos. Pelo contrário, em Romanos 13, o apóstolo Paulo afirma que toda autoridade é constituída por Deus e que devemos respeitá-la. O governo tem o papel de manter a ordem e promover a justiça. No entanto, a história de Israel nos alerta que quando uma autoridade governa sem temor a Deus, o resultado inevitável é a injustiça, a opressão e o sofrimento. Uma nação pode ter leis perfeitas e uma economia forte, mas se o coração do seu povo e de seus líderes estiver longe de Deus, a sociedade adoecerá por dentro. A verdadeira base de uma nação próspera não está apenas em suas leis, mas na retidão e na moralidade que fluem de um relacionamento com Deus. Então, o que podemos fazer? Como aplicamos esses ensinamentos na prática em nosso dia a dia? Primeiro, e mais importante, orar antes de escolher. Devemos pedir a Deus sabedoria e discernimento para tomar nossas decisões, sejam elas políticas ou pessoais. Segundo, precisamos aprender a avaliar o caráter de um líder, e não apenas seu discurso. Quais são seus valores? Sua vida reflete o que ele prega? Terceiro, um alerta crucial: não idolatrar políticos ou partidos. Nenhum ser humano é o salvador da pátria. Nossa lealdade maior deve ser sempre a Cristo e ao seu reino. Devemos manter Deus acima de qualquer ideologia humana. Isso nos permite ser cidadãos conscientes e, ao mesmo tempo, cristãos fiéis que participam
da sociedade sem se corromper por ela. A ordem de Jesus em Mateus 6:33 continua sendo a nossa bússola. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A grande lição da história do povo que pediu um rei é dolorosamente clara. Quando Deus deixa de ser a prioridade, seja na vida de uma pessoa ou de uma nação inteira, a sociedade sofre as consequências. A busca por segurança, estabilidade e prosperidade fora de Deus é uma ilusão. É como construir uma casa sobre a areia. Que possamos aprender com os erros de Israel e não os repetir. Que a nossa confiança esteja firmada primeiro em Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e só depois, de forma secundária e cuidadosa, nas estruturas humanas que Ele mesmo permite que existam. Muito obrigado por assistir até aqui e refletir comigo sobre essa passagem tão importante. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal Conectadamente em Foco para mais reflexões como esta. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê muito discernimento em todos os tempos. Até o próximo vídeo. Abraços a todos. Josinei Almeida.